Olá, seja muito bem-vindo ao podcast Sucesso na Jornada, Conversas que Inspiram. Eu sou o Ítalo Fogaça e a cada episódio traremos convidados para compartilhar um pouco da sua história. Hoje eu tenho a honra de receber Rodrigo Cardoso de Castro. Ele é autor de um livro chamado Autonomia e Liberdade, Perspectivas Nietzschianas. É um livro sobre filosofia, baseado na filosofia de Nietzsche, mas com outras ramificações aí em outros filósofos. E o Rodrigo também é criador do Clube FI, uma plataforma de serviços informativos sobre o mercado financeiro e mercado focado em fundos imobiliários. E hoje a gente vai conversar um pouco sobre essa obra dele, um livro que eu pude ler na íntegra, um livro realmente com ideias transformadoras e que eu vejo como necessário a qualquer pessoa que quer fortalecer o seu mental, quer poder quebrar dogmas que são colocados na nossa cabeça desde muito cedo e poder nos preparar melhor para os desafios da vida. Rodrigo, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Ítalo, mais uma vez aí pelo convite. Um prazer estar aqui. Tá certo. Rodrigo, conta para nós um pouco como surgiu o livro, da onde saiu essa necessidade, como que foi o teu encontro com a filosofia, porque tu é formado em tecnologia da informação, então uma área que não tem nada a ver, né? Como é que foi esse caminho aí para encontrar a filosofia ao ponto de escrever um livro sobre esse assunto? Maravilha. Ítalo, então, a minha história passou por um caminho bastante orgânico para chegar até a filosofia. Desde a minha adolescência, eu já fazia certos questionamentos que depois eu fui ver que tem vários filósofos que fazem a mesma coisa. Então, o mais simples que eu posso citar aqui é sobre as minhas reflexões acerca dos comportamentos das pessoas em relação a determinados fenômenos. Então, por exemplo, existem certas culturas que acontece alguma coisa, as pessoas reagem de uma forma, e outras culturas as pessoas reagem de outra forma, mas dentro da sua singularidade também, você sempre tem formas diferentes de reagir à mesma coisa. Alguma situação pode ser considerada difícil para uma pessoa, mas para outra pessoa é fácil. Alguma coisa é considerada má para uma cultura, mas para outra cultura não é considerado má. Então, da onde vêm esses valores? Quem é que cria esses valores? São valores humanos? Não são valores humanos? Será que a gente tem como escapar dessa prisão que é a gente acreditar piamente nos valores que a sociedade nos oferece? E qual é a importância do questionamento desses valores para você poder perceber que, na verdade, se tratam muitas vezes, digo, uma grande ilusão, né? Porque são valores que são resultantes de processos históricos culturais que criam essa prisão mental dentro da gente e eu vi a filosofia como uma possibilidade de escapar disso, né? Isso na esfera mental. Né? Tá certo. Rodrigo, e nessa relação tua com Nietzsche, com os pensamentos de Nietzsche, Nietzsche era um filósofo que tinha, por maneira de encarar a vida, ele era um pessimista, um realista ou um pessimista realista? Essa é uma boa pergunta. Eu considero que nem uma coisa nem outra. O Nietzsche ele tem um diagnóstico que ele herda boa parte de Schopenhauer, no sentido de que ele tem uma aparência de um extremo pessimismo, mas eu diria que ele traz uma possibilidade de uma afirmação da vida. Então, seria mais ou menos alguma coisa assim. O Nietzsche, tal como Schopenhauer tem um diagnóstico bastante interessante, que seria um diagnóstico onde ele observa o que nós desejamos para a nossa vida, quais são o planejamento padrão da nossa vida, o que é a busca do bem, da dignidade, etc. E aí o Schopenhauer é um cara que olha isso com muita frieza e percebe que essas coisas todas estão completamente fora do nosso controle e que a gente não vai conseguir atingir esses ideais, que não tem garantia de nada, que a vida é essa adversidade, essa incerteza constante, né? E tem um diagnóstico da vida que parece ser bastante pessimista. No entanto, ele lamenta, né? Ele vê isso tudo e fala, pessoal, o que vocês estão querendo aqui, a gente não tem garantia nenhuma. Então, aí o remédio dele seria
aplicar a vontade de nada, que seria equivalente ao nirvana no budismo, né? Que ele também bebe muita fonte do budismo. Ou seja, bom, já que eu não tenho controle sobre nada e essa vida não dá para ser afirmada, então eu vou viver a minha vida num estado meditativo, indiferente a tudo, e aí eu vou conseguir viver vou ter alguma paz na minha vida. Então, o Schopenhauer, ele não vê a capacidade de você afirmar essa vida. O Nietzsche não. O Nietzsche, ele concorda com o diagnóstico de Schopenhauer, mas ele não valora esse diagnóstico como algo negativo, e sim como algo neutro. E se é algo neutro, você pode mudar a sua percepção, a sua forma de relacionar com esse diagnóstico de uma maneira positiva e afirmadora da vida. Então, seria mais ou menos assim, eu tenho uma analogia que imagina o Platão, que representa o pensamento ocidental, que é de idealização, ou seja, de problematização do real, ou seja, o real é deficitário em nome de um ideal. Então, o real ele é corrupto, ele tem injustiça, ele tem desigualdade, ele tem uma série de problemas, e aí a gente tem que adequar o real a esses ideais que não tem nenhum desses problemas, né? Então, imagina uma canoa num mar revolto, onde tem o Platão, o Schopenhauer e o Nietzsche. Eles estão sentados nessa canoa, com o mar revolto, só que está todo mundo sentado, eles estão no meio do mar e ninguém tem noção do que está à sua volta. Aí o Platão vê lá e fala, olha que injustiça, essas ondas aqui estão levando a canoa para onde quer, isso está errado, tem que fazer alguma coisa, ou seja, meio com uma ideia de correção daquilo, né? E o Schopenhauer é um cara que levanta dessa canoa, olha à sua volta e fala, olha, não tem controle sobre nada. Então ele olha, vamos dizer assim, a realidade, entre aspas, né? Ele olha que ele compreende a própria insignificância. Aí ele desce e fala, a gente não tem controle sobre nada, isso tudo, Platão, você está idealizando e a gente não tem controle sobre isso. Aí o Nietzsche é o outro que vai beber da fonte do Schopenhauer e vai falar, Schopenhauer, você tem razão, mas essas ondas aqui podem ser interessantes da gente surfar, se divertir com isso, né? Então o Nietzsche vai tentar propor uma visão afirmadora desse diagnóstico que seria supostamente pessimista. O Nietzsche não tem uma visão pessimista. O Schopenhauer, ele tem uma visão que não idealiza mais, mas ele lamenta. Então o Schopenhauer seria um idealista sem esperanças. Que ele gostaria mas ele não tem esperança que aquilo vai acontecer. E o Nietzsche não. O Nietzsche ele não quer mudar porque não precisa de propor uma mudança a esse diagnóstico que ele concorda, que é verdadeiro, né? Que é o diagnóstico schopenhaueriano, mas que isso não é um problema, né? Então, basicamente isso. Tá certo. Eu te confesso que eu li muitos livros sobre desenvolvimento pessoal e tudo que eu tinha estudado de filosofia até pouco tempo atrás eram frases, por vezes, que tu te depara aí de algum filósofo do passado. E eu pude adentrar no mundo da leitura filosófica através do teu livro. Então, te parabenizo aí pela escrita, realmente Obrigado. Fez toda a diferença na minha vida. A partir deste livro, Rodrigo, posso te dizer que me despertou o interesse de pesquisar a vida de outros filósofos, o pensamento deles, e poder extrair de cada um deles o melhor para a minha vida. No meu estudo, e também você menciona aqui no teu livro, a respeito da filosofia de Spinoza, ou seja, Spinoza veio antes do Nietzsche, né, antes do Schopenhauer. E eu queria te perguntar, porque parece que a filosofia do Spinoza é uma filosofia disruptiva, quebra a grande maioria dos dogmas que nós tínhamos ali no século XVII, acredito que ele é dessa época. Então, ele foi o precursor aí do próprio Schopenhauer e do Nietzsche. E o Nietzsche, com a sua filosofia, que extremamente disruptiva, onde eu vejo que quando tu adentra naquilo que ele fala é uma implosão, né, dos teus conceitos próprios de vida e valores, enfim. O que Nietzsche carrega no seu trabalho, na sua visão do Spinoza e do Schopenhauer? Ele é mais... tem a visão mais de Schopenhauer, mais de Spinoza, um misto dos dois? O que tu diria a respeito? Eu vejo que ele tem uma grande influência. Ele elogia em alguns momentos Spinoza. Eu vejo que Spinoza é extremamente parecido com Nietzsche. Eu acho que o Spinoza é mais parecido com Nietzsche. Mas o Nietzsche tem grande influência do Schopenhauer, mas eu acho que é mais para crítica, né? Porque o Nietzsche elogia muito o Schopenhauer.
esse diagnóstico. Mas ele vai criticar o final. Porque o Schopenhauer, como eu falei, ele vai dar o diagnóstico, aí vai falar, que pena. O Nietzsche vai ter esse diagnóstico e falar, vamos tentar afirmar isso aqui, já que é isso e não tem o que fazer, vamos tentar viver com isso da forma plena e potente, que é o pensamento trágico, né? Vai tentar afirmar isso tudo. De maneira simples, fazer a limonada do limão. Exato, mais ou menos isso, de você ver, olha, é isso aqui, vamos tentar mudar a forma, a gente tentar aceitar essa adversidade da vida para a gente conseguir viver de uma forma não apenas de aceitação, ou seja, a proposta do Schopenhauer da vontade de nada é super válida, é super interessante. O budismo é super interessante, é super rico, mas tem algo que vai além disso, que é, primeiro passo, a aceitação schopenhaueriana, legal, isso é bom, mas tem um passo além, que é a afirmação daquilo. Então, vou dar um exemplo. Você lê Nietzsche, você acha legal, mas você tem que aplicar. Se não aplicar, não serve para nada. É igual você estudar engenharia, ser um grande engenheiro e não construir nada. Então, vamos supor que você trabalha num lugar onde você, sei lá, você detesta seu chefe te maltrata, abusa, é abusador, e por algum motivo, vamos supor que você não pode sair desse trabalho, por algum motivo, tá? Como é que você vai afirmar uma situação dessa, né? Na visão de Nietzsche, bom, já que você não tem controle sobre isso, você vai tentar pensar de alguma forma pela qual você vai se adequar àquilo, aceitar aquilo, porque você rejeitar não vai adiantar nada, e não aceitar de forma resignada, falar, né, tá acontecendo. Isso não é aceitar de verdade, né? Mas você também vê como você pode tirar proveito dessa situação para você poder crescer em cima disso. Então, por exemplo, você pode pensar, bom, se eu tenho um chefe assim, eu posso usar isso como um treinamento para eu lidar com pessoas desagradáveis na minha vida. Pô, que legal. Aí você começa a mudar a relação, tá vendo? Você começa a ter a possibilidade de mudar a relação com aquilo de uma forma mais afirmativa. Claro que esse exemplo que eu dei é um exemplo mais fácil de aplicar. Vão ter exemplos que vão estar ligados a grandes tragédias, que ainda assim Nietzsche dá conta para você afirmar, mas aí são caminhos mais diferentes, né? Mas no cotidiano, assim, eu diria que é mais fácil você aplicar isso quando você questiona os valores. Então, ao invés de você falar, o chefe abusador é mau. Aí, quando você fala que é mau, você já delega. Bom, então ele é mau, então se ele continuar fazendo isso, eu vou necessariamente me afetar. Aí, quando o Nietzsche vai criticar a moral também, que a gente pode falar sobre isso também, ele vai mais na linha de dizer, bom, o mal não existe, isso é parte de uma perspectiva sua, que tem influência em valores que a sociedade criou, e a partir do momento que você entende que isso é uma coisa que é baseada nas suas crenças, você vai ter a chance de mudar a chave de compreensão daquela situação para você poder pensar o novo. E aí, quando você pensar o novo, você pode escapar desse sofrimento e adotar uma postura afirmativa da situação que você está atravessando. Seria basicamente, meu chefe é mau, mas eu não posso me dar o luxo de perder o emprego, ou eu continuo sofrendo, ou eu uso isso como um aprendizado para poder lidar com pessoas difíceis de uma forma resiliente. De uma forma resiliente, mas não dizendo que ele é mau, porque, na verdade, você que está se afetando mal. E aí, a partir do momento que você pensar em utilidade disso, você não vai achar aquilo mais mal. Porque você vai estar tirando proveito daquilo. Você vai estar extraindo alguma coisa que vai te engrandecer. Perfeito. Rodrigo, a mais famosa frase de Nietzsche é Deus está morto. Uhum. Essa é uma frase aí bastante impactante. Uhum. E eu queria que tu falasse a respeito dessa frase, dessa sentença de Nietzsche e as implicações dela na filosofia de Nietzsche, na nossa vida moderna. Bom, primeiro, Nietzsche não prega uma postura ateísta. Reflexão sobre religião resulta das reflexões que ele tem em cima dos deuses da religião. Porque os deuses da religião, eles têm certas normas, têm cartilhas, mandamentos. Você deve fazer isso, deve fazer aquilo. Isso é o certo, isso é o errado, isso é bom, isso é mal. Mandamentos, etc. E aí, quando ele investiga esses interesses desses deuses, ele vai perceber que por detrás disso existe o interesse de um homem, na verdade, que inventou aquele personagem
para poder atender seus próprios interesses. Então, por exemplo, quando você tem a igreja ou a religião tal falando, ó, não roubarás, né? Religião cristã, tem um dos mandamentos, não roubarás. Aí você pensa, tá, não roubarás. Por que não roubarás? Roubar, você pressupõe já que alguma coisa, um indivíduo pode ter posse de um objeto. Ou seja, conceito de propriedade. O conceito de propriedade, o ser humano que inventou, não existe isso na natureza, vamos dizer assim. Né? Você que inventa isso porque convém a você que as coisas possam ser suas, então o lar possa ser seu, mas isso é uma invenção humana. Né? E aí quando você vê os deuses ditando as coisas que o ser humano tem interesse, aí você começa a falar, bom, parece que tem um homem ali que está por trás que criou isso aí, né? E aí você vê que tem coisas também, por exemplo, ligadas a se não fizer tal coisa vai para o inferno, aí o Deus que quer ser louvado o tempo todo, você tem essa coisa de ajoelhar em milho, você tem essas ameaças constantes, né, aí você tem a cultivação do sentimento da culpa, né, que isso é muito explorado também. E se você transportar essas características para um ser humano, ou seja, de alguém que deseja, se você não fizer o que eu quero, você vai para o inferno, se você não me louvar, não sei o quê, seria a figura de uma pessoa narcisista e fraca, né? Então, quando Nietzsche faz essa reversão para tentar buscar as razões de aquilo existir, ele arranca a cortina e vê um homem fraco por detrás dela que está ditando tudo isso, né? Então, por exemplo, quando eu conheci Dubai, a primeira coisa que eu vi que eu achei super curiosa foi as mulheres usando burca, né? Aí eu falei, poxa, interessante, exótico, né? Eu vou perguntar para o muçulmano por que ela usa burca, né? Aí o muçulmano falou assim, porque ela não pode ser desejada por outro homem. Falou uma coisa assim. Aí eu pensei, né? Da onde vem? Pensei nietzscheanamente, né? Pode ter sido alguém que está casado com alguém, tem um ciúme. Aí fala, pô, seria legal se a minha mulher cobrisse o rosto dela. Mas se eu falar que eu tô com ciúme, ela não vai adiantar. Aí eu vou lá, escrevo um livro. Cria uma regra geral. Cria uma regra geral e falo, não sou eu que estou falando, é Deus. Né? Fica mais então fácil. você tem. Exato. Aí então você tem as regras dos deuses, você consegue reverter e você chega ao interesse de algum grupo em algum dado momento. Porém, importante frisar, o Nietzsche não está também dizendo que sabe para onde a gente vai, de onde a gente veio, o que é o universo, quem criou. Não, essas questões estão abertas. No entanto, o fato de nós não sabermos nada disso não legitima essas regras. Então, o que ele está criticando são interesses de homens que inventaram isso para uso próprio, para domínio próprio. Então, acho que isso já é suficiente para entender aí que para Nietzsche isso é uma grande farsa, né? Então... Mas não prega a postura ateísta, não acha que tem que acabar e que não sei o quê. Você pode simplesmente não participar disso e está tudo bem, ninguém é obrigado a isso e não tem uma máquina de guerra contra a religião, de jeito nenhum. Mas ele era um ateu declarado ou ele... Porque eu vi na história dele que os pais eram luteranos, o pai dele era um pastor, né? Sim, sim. E aí depois ele tem Sim. se rebela, de certa forma, contra esse sistema e ele se auto-intitula como um ateu ou ele acreditava em algo... Eu diria que, na verdade, se você considerar que ateu é aquele que vai negar que existe um Deus desejante que está querendo controlar a sua vida, aí sim, ateu visceral. Agora, as questões de para onde nós vamos, onde a gente veio, o que significa isso aqui, a vida, o universo, os planetas, isso tudo ninguém sabe. Então, se você considera isso agnóstico, aí nesse sentido o Nietzsche seria agnóstico. O que ele negaria seria a existência, o que não faz sentido, né? É a existência de alguém, de uma entidade, ou o que você quiser chamar, que tem interesses que você conduza a sua vida de um determinado jeito. Aí ele sempre vai pegar, mas o fulano de tal lá do passado estava querendo exatamente isso e por isso ele inventou isso aqui. Perfeito. Tanto é que as religiões têm a linguagem humana, falam um idioma humano, né? É tudo humano no final das contas, né? Os conceitos, os valores,
né? Perfeito. Então, você vê, sempre tem alguém atrás, tem um ser humano atrás. Correto. Nascido numa família religiosa, né? Um pai dele era um pastor luterano. Ele deve ter enfrentado uma luta interna muito grande, eu acredito, para poder proclamar esses conceitos, essas ideias, escrever sobre isso. E estudando um pouco a vida do Nietzsche, eu vi que ele teve um lapso de loucura no final da vida dele, que durou aí mais ou menos uns 11 anos. Não sei se eu estou correto. Tu acredita que essa dificuldade que ele teve em função de ter nascido num lar religioso, ter se rebelado contra esses dogmas religiosos de maneira geral, tu acredita que isso influenciou nesse período de loucura dele ou não teve nada a ver? Olha, eu não sei dizer, mas eu diria o seguinte, que foi importante você falar, essa rebeldia de Nietzsche, ela é muito pacífica. Por quê? Qual é a luta dele? Ele não está, apesar da crítica ser feroz, ele não está propondo um encerramento dessas entidades. Porque o que ele está lutando contra, e é mais uma luta interna dele do que qualquer outra coisa, a principal razão de crítica da religião é por conta da questão do ressentimento e da culpa e moral. Tá? E essas coisas você consegue aplicar o pensamento dele na esfera individual sem a necessidade de um encerramento do que ele chama dessa grande hipocrisia. Você não precisa, então a religião vai falar, você deve isso, deve aquilo, se você fizer tal coisa, você tem que se sentir culpado, tarará. Você pode falar, não, internamente. Então não há rebeldia no sentido externo da coisa. Porque justamente a filosofia dele, como o próprio nome diz aqui, autonomia e liberdade. Eu não vou ter autonomia e liberdade nenhuma se a minha liberdade estiver condicionada à inexistência dessas coisas. Então a proposta dele é muito mais de, olha, ele não quer vou chamar de manipulação essa coisa de religião. Ele não quer encerrar a manipulação, ele quer encerrar o contágio da manipulação na esfera individual. Então a filosofia dele é muito mais para o indivíduo que quer se libertar. E ele vai se libertar como? Justamente com autorreflexão e não com uma luta contra alguma coisa, porque aí ele vai ficar dependendo dessa coisa. Se essa coisa não acabar, aí vai oferecer a sua vida àquilo, não faz o menor sentido nessa filosofia. Certo. Essa questão da manipulação e da necessidade de reconhecimento, de que forma tu interpreta isso na visão de Nietzsche, na tua visão também pessoal, e uma coisa tem a ver com a outra, ou uma coisa não conversa com a outra? Então, manipulação é um tema central no meu livro, é um tema central, né, em Heidegger, é um tema central em Nietzsche, e eu faço uma associação da manipulação e do reconhecimento. Então, a manipulação, como é que você consegue tornar, por exemplo, a sociedade que a gente vive hoje? Vamos pensar na sociedade consumista. Como é que você convence alguém para gastar 50 mil reais, 100 mil reais num relógio, que vai marcar a hora de uma forma menos eficiente que um Casio de 200 reais? Como é que você faz para convencer alguém de trocar de roupa a cada ano e comprar roupas caras? Como é que você faz alguém a comprar símbolos de status que não valem nada, na verdade? Essas coisas que claramente são invenções. E né? que podem custar centenas ou milhares de horas de trabalho árduo. Isso, exato. Então como é que você faz para manipular essas pessoas? Por que elas vão atrás disso? Inclusive, as que não têm isso ficam deprimidas e ficam com inveja de quem tem isso. Como é que a gente chegou nesse ponto? Estão dispostas a fazer Se atrocidades. Exatamente, se sacrificar a outros para conseguir se adequar a essa vida de um animal bem mansinho que vai falar amém a qualquer protocolo consumista que for lhe apresentado. A primeira coisa que eu vejo, a gente vive numa sociedade onde uma das coisas que é considerada atributo natural, que tanto para Nietzsche quanto para Heidegger não tem nada de natural, que seria que o ser humano precisa do reconhecimento e precisa da validação. Ele não pode simplesmente viver a vida dele sem reconhecimento. Como é que ele vai se sentir bem ou pleno
se ele não tiver a validação dos outros. Seria impossível. Para Heidegger e para Nietzsche, isso é uma grande falácia. E aí, quando você imputa esse valor, olha, você precisa do reconhecimento, você está dizendo o seguinte, você está desprezando a capacidade de autodeterminação da pessoa, em detrimento de alguém que vai te dar olha, você é legal. E esse outro só vai falar que você é legal quando, já que você é carente, né, porque você precisa de reconhecimento, para você não ser mais carente, você precisa do relógio tal. E aí você vai lá e corre atrás. Então, você não consegue manipular indivíduos que não carregam essa necessidade de reconhecimento. Aí eu já vi algumas outras culturas, por exemplo, na Finlândia, que é considerado um dos países mais felizes do mundo, né? Eu falei, pô, Finlândia, frio pra caramba, escurece cedo, as pessoas são sozinhas, como é que pode isso? Uma das coisas que eu vi é que essa cultura do reconhecimento, embora exista lá também, ela é muito mais amena. As pessoas elas julgam a vida dos outros, mas de uma forma muito menos intensa que a gente. Então, por isso que elas são mais felizes. E não tem muito essa associação de então tá, eu vou compensar minha carência aqui comprando tal coisa. Eu não quero reduzir a zero aqui. Ainda existe, mas é muito mais sutil a coisa ali, né? Não tem pressão, as pessoas não sofrem essa pressão. Então, a manipulação, para ela ter essa grande eficiência, você precisa de estar numa sociedade onde você tem um profundo autodesprezo dos indivíduos. E aí, para você ter a compensação desse autodesprezo, aí compra o relógio, compra o tênis, compra o carro, compra não sei o que lá, aí pronto, ufa. Agora eu sou feliz. Agora sou importante. Agora eu tô feliz, agora eu tô importante porque eu obedeci a tudo que me mandaram eu comprar. Então, o indivíduo nasce, aí ele nasce só com as necessidades básicas. Aí, depois fala para ele, você precisa disso. Eu falei, pô, caramba, então, para eu ter tudo isso, eu preciso de trabalhar, ganhar dinheiro e poder comprar tudo que vocês estão mandando comprar para eu me sentir digno, né? E aí ele vai precisar de trabalhar, e o que ele vai fazer? Ele vai montar uma empresa e vai vender outra coisa que ninguém precisa. Então fica um ciclo de manipulação, ou seja, ele é manipulado e depois ele manipula. Ele foi manipulado para comprar e aí ele manipula para alguém comprar. Algo supérfluo. Isso. Geralmente algo supérfluo ou algo que não seja supérfluo, mas enfim, ele tem que vender alguma coisa para poder comprar isso tudo. Por isso que os caras estão no topo, a gente acha assim que os caras são super poderosos e tal. Na verdade, eles querem tudo isso porque eles foram manipulados e o sonho deles é justamente poder se adequar a todos esses mandos que foi produzido na sociedade. Nesse contexto, você classifica uma pessoa que compra um Rolex pagando mais de 100 mil reais como uma pessoa estúpida, ignorante ou ingênua, manipulada e ingênua? Não necessariamente, porque às vezes quando a pessoa ela é bilionária, seria mais ou menos tipo eu comprar um Cássio. Será que eu sou um estúpido porque eu estou comprando um Cássio? Uhum. Para mim tá dentro do meu padrão, né? Uhum. Um cara que é bilionário... Não faz diferença. Para ele não faz diferença, né? A questão é, o que vai determinar se ele é estúpido ou não nesse sentido é o quanto que aquilo está determinando e o quanto o bem-estar dele. Isso, o quanto que aquilo serve de muleta para a autoestima dele. Se aquilo serve de muleta para a autoestima, aí daria para colocar ele nesse campo da estupidez, né? Uhum. Não podemos deixar de lembrar os nossos patrocinadores. A Incor, com a sua linha completa de aditivos, tintas e argamassas para construção civil. A Incor possui produtos da mais alta qualidade, capaz de atender todas as necessidades da sua obra. Também a Lacita Alta Movelaria, você que está fazendo um projeto, precisa decorar um apartamento, uma casa, um escritório, consulte a Lacita, que temos uma equipe completa para lhe atender bem e desenvolver o seu projeto com a máxima maestria. E também o BIT Peças e Tintas, com a linha completa de tintas automotivas, peças. Você que tem uma transportadora, você que tem uma oficina de funilaria e pintura, entre em contato com o BIT, que o BIT tem uma linha completa dos melhores produtos para atender às suas necessidades. Muito obrigado aos nossos patrocinadores. Rodrigo, o politicamente correto deveria ser abolido? E caso sim, o que nós poderíamos colocar no seu lugar? Eu tenho um capítulo que eu trato sobre esse tema, né? O efeito devastador do politicamente correto. Mas ele não precisa ser abolido, basta a gente entender quanto que ele despreza a capacidade de autodeterminação e a gente possa simplesmente ignorar a sua existência. Porque a grande crítica que eu faço do politicamente correto
é de que, geralmente, as pautas que estão em torno disso é tentar tratar indivíduos que têm certas características, tanto de opção sexual ou até de características físicas, e colocar num bloco, como se fossem Separado. indivíduos com uma espécie diferente, carentes ou necessitados de Inferiores. conhecimentos inferiores, por o politicamente correto tentar colocar uma coisa de que essas pessoas precisam de mais de respeito, ou tratando elas como umas coitadas, né? Ou seja, inferiores, né? Isso acaba gerando primeiro, uma fragilidade nela, e pessoas que querem se aproveitar disso, pessoas abusadoras, vão se aproveitar dessa fragilidade para apontar esses supostos defeitos, né? E essa pessoa vai ficar totalmente na mão do outro. Então, e pior, quando fica na mão do outro, aí o politicamente correto vai mais forte ainda. Temos que impor o respeito e ou seja, tem que ficar mais na mão do outro ainda, porque se ele não parar de desrespeitar, a pessoa, o alvo, né, vai ter uma vida deprimida, ansiosa, e isso pode, inclusive, escalar para um ódio que explica muitos conflitos que existem na sociedade. Então, o politicamente correto, se ele tivesse boas intenções, ele trabalharia na questão de combate da baixa autoestima e da ignorância completa em torno desses valores. Porque a característica física e opção sexual não tem significado nenhum, nem positivo nem negativo. Não tem motivo nem para ter vergonha, nem para ter orgulho. E a partir do momento que você não tem significado nisso, não há necessidade de você lutar contra isso. E, na verdade, quem estiver fazendo tal comentário, na verdade, é deixar a pessoa ser ignorante sozinha. Seria mais ou menos o seguinte, vamos supor, ainda não existe ninguém dando significação sobre quem tem, sei lá, 1,70 m. Se eu chegar e falar para você, pô, você tem 1,70 m? Pô, e daí? Né? Não tem nenhuma significação. Mas se daqui a pouco alguém inventar que quem tem 1,70 m é não sei o que lá, e criar uma significação em torno disso... E todo mundo começar a falar... Isso. Aí vai criar uma ilusão em torno disso, tal como existe cor de pele, opção sexual e mais uma série de coisas, onde se cria uma significação totalmente ilusória e o politicamente correto vem aí para propagar essa ignorância e manter a ignorância, os pilares da ignorância intactas desses valores. Na minha visão, essa questão do politicamente correto, que vem com essa ânsia de gerar esse embate, de acabar com essas questões, é como tu tentar apagar o fogo colocando gasolina, Exato. Né, Rodrigo? Tu acaba dando muito mais foco, muito mais vulto para questões que deveriam ficar na esfera do indivíduo e bem resolvidas com ele mesmo, né? Exatamente. E dando mais poder para os que atacam. Exatamente. Porque se ninguém falasse, passaria. Exatamente. Porque imagina, se todo mundo tivesse o que eu proponho, que é autonomia e liberdade, e isso não fosse mais um problema, claro que às vezes envolve violência física e aí já é mais complicado, mas eu estou falando da questão mais moral, né? Se as pessoas aplicassem isso, porque o que ataca, ele se nutre do sofrimento do outro. Ele vai buscar... Bom, se eu falar que fulano tem tal característica física e ele sofrer com isso, ele está validando a minha tese, que existe um significado nisso. Agora, se eu atacar fulano e o fulano se mostrar indiferente... Pô, isso volta para você e, cara, o negócio acaba, porque eu não vou estar mais me alimentando do sofrimento alheio. Aí não vai ter mais graça, vamos dizer assim, eu continuar propagando esses valores. Então, eu acho que tem muito mais um trabalho na esfera individual do alvo, falar, pô, por que você está se afetando com isso? Vamos tentar refletir aqui para você não ficar dependendo dele, porque, pô, se ele não parar, e aí? E se... mas vamos tentar. Tá, mas se não funcionar, você vai ficar dependendo de alguém que tem preconceito contra você? Eu acho uma péssima ideia. Então, a proposta aqui não é tirar a sensibilidade, se tornar um robô insensível. Não, muito pelo contrário. Muito pelo contrário. É tentar entender esses afetos para que essas coisas, esses ruídos, causem o menos dano possível na saúde mental da pessoa. Durante a leitura do teu livro, algo que eu percebi que tu coloca de uma maneira bastante clara é que o indivíduo ele precisa desenvolver essa fortaleza mental para que não se afete com as opiniões alheias, ou seja, o que o outro pensa de mim
é apenas a opinião dele. À medida que eu tenho essa consciência e o que ele fala é problema dele, eu acabo gerando uma força interna para mim e tirando a força do outro. Essa questão que você colocou seria isso, o indivíduo ele poder se fortalecer, ele saber o seu lugar, saber o seu valor, poder se enxergar naquilo que ele em essência é e deixar com que o que os outros pensam é problema deles. Então, olha só que engraçado que você falou. Você falou de fortaleza mental. Na verdade, é o oposto. Vou até ler um trecho aqui tem aqui no prefácio do livro, que foi escrito pelo professor Oswaldo Jacói. Eu tenho muito orgulho que ele tenha aceitado o convite, é um dos maiores, o maior especialista em Nietzsche no Brasil. E tem o momento aqui do prefácio que ele fala o seguinte, olha só. Submeter-se ao desejo do outro é reagir. E toda ação reativa permanece dependente daquilo que a reage. Portanto, sua prisioneira. O ressentimento se nutre dessa modalidade de existência, que tem seu ponto de referência e ancoragem fora do si próprio. Nesse esquema, nunca se pode ser efetivamente agente das próprias ações, pois permanecemos privados da capacidade subjetiva de ativar nossos afetos, de nos tornarmos causas adequadas e livres do que se passa em nossos corações e mentes. Daí advém um rancor que envenena nossa existência e contamina a vida dos outros, próximos e distantes. Então aí no final ele fala aqui, né? Essa bilis negra é fruto da fraqueza, do confisco de si pelo desejo do outro. É perda de autarquia, revelada pelo fato que não podemos deixar de reagir. Aqui, para finalizar com chave de ouro aqui, não poder não reagir é uma forma refinada de impotência e que por isso sintoma de enfraquecimento de nosso conatos, ou seja, não poder não reagir. Ou seja, não é fortaleza, na verdade, é você não reagir. Por quê? Você não está se afetando com aquilo. Você não está mais contaminado por esses valores que estão carregados de significados ilusórios. Então aquilo não vai... É igual eu falar que você tem 1,70 m e querer te diminuir por causa disso. Não vai fazer sentido para você. Então você não precisa de fortaleza nenhuma. Mas de certa forma, para me desenvolver essa consciência, que eu não me afeto com nada que vem do outro. Isso. Não é uma espécie de construção mental. É uma desconstrução de valores. É uma desconstrução de valores, dessas crenças, isso. Que dá muito trabalho. Desconstruir tudo isso, que ao mesmo tempo te torna com uma mente resiliente. Eu diria que é uma desconstrução por quê? Porque a criança, quando ela não tem a crença desses valores, alguém vai falar, você é isso, você é aquilo. Ela não vai nem entender por quê. Ela continua brincando. Isso. Porque ela não tá conectada com esses valores. Então, por isso que eu falo que é uma desconstrução. Né? Que ela não construi isso ainda. Ou seja, a criança ela consegue ter uma liberdade ela consegue aplicar muito mais o que está no livro aqui do que um adulto. Muito mais fácil. Ainda nesse tema, Rodrigo, quando Nietzsche diz que nós não deveríamos cultivar e nem nos preocuparmos com a moral, ou seja, que nós deveríamos ter os nossos valores sem se preocupar com essa convenção social, o que exatamente ele quis dizer com isso daí? Então, primeiro, só reforçando aqui, na filosofia dele não tem nenhum deveríamos. É uma filosofia que é descritiva e não normativa. Perfeito. Então, a questão moral é que quando você acredita que existe um mal que está fora, você necessariamente, quando acontecer aquilo, bom, já que aquilo é mal, vou reagir mal àquilo, porque aquilo é mal. E a partir do momento que você entende que isso foi fruto de alguma construção, você pode pensar de uma forma diferente e reagir de uma forma diferente. Então não tem nada a ver com uma insensibilidade ou com algo que vai tornar o mundo uma luta de todos contra todos. Muito pelo contrário. Porque quanto menos você se afetar com esses valores, mais leveza espiritual você vai ter e a consequência disso certamente vai ser positiva, primeiro para você, mas para as pessoas que estão à sua volta também. Então ele tem bastante reflexão sobre a moral e a dispensabilidade dela na sociedade. Aí entra aí Spinoza, né, porque ele propõe uma sociedade sem moral, mas isso não significa uma sociedade sem leis, né? Então você coloca leis, mas não tem moral. Então, se você
olha, não existe o mal, beleza, mas todo mundo concorda que você matar alguém tá errado? Concordamos. Então vamos colocar uma lei com uma consequência para quem faz isso. Ó, quem fizer isso vai para cadeia, mas não para punir a pessoa, sim para evitar que ela cometa de novo aquilo. Então, aí um exemplo, você está andando na rua e, sei lá, você é atacado por uma onça. O que se faz com a onça? Vai falar que a onça é má, não sei o quê? Não, vai dizer que, olha, vamos ou sacrifica a onça, ou então você vai prender a onça, vai jogar num zoológico, alguma coisa assim. Não há avaliação moral. E a pessoa que sofre o ataque, ela vai estar reduzida a apenas, entre aspas, né? Porque vai ser doloroso, né? Tomar uma mordida de uma onça, né? A dor física. E ela se livrando da dor moral, ela vai reduzir muito a dor dela, se ela tirar a dor moral. Então, o Nietzsche mostra muito bem isso, que a grande parte da dor da humanidade, ela é moral. E se a gente reduzir isso a zero, o ser humano pode, claro que isso não vai acontecer, mas pelo menos para quem tenta aplicar essa filosofia, consegue reduzir grande parte do sofrimento para que o sofrimento seja reduzido mais à questão física, né? De você se machucar ou alguma coisa nesse sentido, né? Então, a proposta dele é muito mais de propor uma leveza, uma vida sem culpa, sem arrependimentos, sem remorso, sem sentimento de vingança. Então, ele vê a moral como os ingredientes iniciais para toda a raiva que existe no mundo, para os conflitos que existem, essa necessidade de vingança, de ações mal intencionadas. Tudo isso vem de um sofrimento psíquico que, na grande maioria das vezes, está ligado com algum valor moral. Mas você não acredita, Rodrigo, que isso, de certa forma, vai contra a natureza humana e é um tanto utópico? Porque imagina uma pessoa muito jovem que não tem ainda experiência de vida, de repente comete um ato que não pôde ali naquele momento refletir, comete um crime, por exemplo, e depois de um tempo essa pessoa passa a ter um sentimento de culpa por aquilo. Uhum. Como é que ela vai lidar com essa situação? De repente a pessoa, em determinado momento da vida, fez algo do qual ela vai literalmente se arrepender pelo resto da vida. Como é que fica essa relação? Então, talvez porque a moral talvez seja necessária para crianças ou pré-adolescentes. Mas depois, você mesmo reflete. Você não precisa de imputar culpa para não fazer tal coisa. Você pode simplesmente falar, não vou fazer tal coisa porque vai machucar a pessoa. E quanto mais leveza espiritual, na verdade, a proposta aqui, tanto de Spinoza quanto Nietzsche, na teoria, se você quiser, você também pode experimentar, para quem estiver assistindo aqui, tenta experimentar isso. Ao invés de você imputar culpa, tenta imputar leveza. E aí você vai ter uma eficiência muito maior para autocontrole. Para falar, pô, tô me sentindo bem, para que eu vou machucar o fulano? Não faz sentido, não vai fazer sentido. Você vai estar bem, você vai estar bem, você vai estar em paz com você mesmo. E as pessoas que cometem ações mal intencionadas, são pessoas que estão se sentindo mal. Você não vai falar, vou machucar o fulano, estou me sentindo bem, agora vou machucar o fulano. Isso é praticamente inexistente. As pessoas cometem atos mal intencionados por conta de um desconforto psíquico muito grande. Mas, ainda nesse assunto, uma pessoa que deliberadamente tenha feito muito mal para você, ou para uma pessoa que você... Mas com mal intencionado ou não? Ela foi mal intencionada ou não? Uma pessoa que por má intenção, por má intenção, ok. fez um mal para você, ou de repente para alguém da sua família, alguém que você ama muito, e aí você desenvolve aquele sentimento inerente ao ser humano, que é o da vingança. Se vingar. Como é que você trabalha para não ter esse sentimento com uma pessoa que deliberadamente fez um mal para você? Perfeito. Então, vamos lá. O Spinoza, ele vai negar que esse sentimento é originário. A tal da pulsão de morte, que é o Freud até... O André Martins tem um livro que ele tenta desconstruir essa tese de pulsão de morte, ou seja, que é natural que eu queira trucidar o fulano se acontecer tal coisa. Na verdade, isso vem de valores culturais. Bom, se alguém causou mal em você, cara, você tem que devolver aquilo ali, né? E isso só vai agravar mais ainda o problema, porque, bom, se você fez mal para mim e eu depender agora do seu sofrimento para eu me sentir pleno, aí eu vou tentar te machucar de volta, aí você vai tentar me machucar de volta e daqui a pouco não sobra mais nada, que é justamente o que acontece na sociedade hoje, né? Mas conflito, não é uma reação natural, inerente ao ser humano?
É uma construção social? Tanto para Nietzsche quanto Spinoza, é uma cultura que provê esse sentimento de vingança. A própria justiça, ela é baseada nisso. Quando acontece alguma coisa, fulano não foi punido, tem que ser punido. Ou seja, o próprio sistema de justiça já parte desse princípio. Então está muito enraizado na sociedade. Mais uma vez, tanto para Nietzsche quanto para Spinoza, isso não é originário do ser humano. Você pode ter uma visão completamente diferente disso. Então, fulano fez mal a você. Então tem até uma frase do Nietzsche que ele fala assim: eu não estou magoado porque você fez mal a mim, porque você mentiu a mim. Eu estou magoado porque eu não vou poder voltar a acreditar em você. Então ele volta a responsabilidade para si. Que a partir do momento que você bota a responsabilidade no outro, por mais que o outro tenha sido mal intencionado, você vai ficar dependendo do sofrimento alheio. A primeira fase do meu livro é o seguinte: não deseje mal ao outro. Se ele não sofrer, você sofrerá. E aí, você está disposto a sofrer pelo outro, que já te fez sofrer, vai sofrer mais ainda. E se ele não sofrer, você vai sofrer mais. Então não faz sentido isso. Se você for pensar friamente, você vai estar só agravando o seu sofrimento quando você tentar revidar. O que você pode fazer é se afastar da pessoa, ou então tentar, em vias jurídicas, tentar reaver o dano, mas sem o sentimento da raiva, do ódio, do sentimento de vingança, etc. Isso só vai te destruir. Né? Seria mais ou menos nesse sentido. Mas tu considera isso uma construção social do ser humano? De querer a vingança? É inerente do ser humano? Não, eu acho que não é inerente do ser humano. Tu acha que não? Eu acho que não. Eu acho que não. Isso está claro em Spinoza, isso está claro em Nietzsche. Você pode até ver que existem, como eu te falei, sociedades, quando você começa a buscar comportamentos de outras pessoas, de outros países nórdicos, por exemplo, você tem uma diferença muito grande na forma de lidar com essas coisas. Então é muito mais no sentido de afastamento do que propriamente de vou perder meu tempo me vingando dessa pessoa, etc. Eu acho que existem culturas que isso não prevalece. Uhum. Então eu não acredito que seja inerente ao ser humano. E se for inerente, você pode, com reflexão, reverter isso aí. Ok. Tá? E nesse contexto que tu falou de a pessoa cometer um ato mal, uhum. O fato de ela ser punida... Mal intencionado. O fato dela ser punido pela sociedade. Moralmente. Moralmente e até mesmo ali, como você citou. Na prisão. Certo. Uhum. Você considera isso algo positivo, útil, para que essa pessoa possa ter a devida punição, ou você acha que é um desperdício do... Não, punição moral, eu não acredito em punição moral. Eu acredito em, por exemplo, quando você tem cadeias na Suécia e na Noruega, você tem o menor índice de reincidência ao crime do mundo. Acho que abaixo de 20% volta a cometer crimes. Por quê? Porque lá o aspecto moral é muito fraco. Não tem muita avaliação moral do que a pessoa... Não tem condenação moral. Tem lá, você está aqui na cadeia porque, vai que você faz de novo. Isso aí a sociedade aqui não aceita. Ok. Eles são bem tratados lá, né? São condenados moralmente. E aí, quando eles voltam, né? Melhores, né? Claro que eu também não estou aqui passando mão na cabeça de quem comete esses atos. No Brasil, acho que isso é inviável de aplicar porque falta recurso, etc. Então, entre a possibilidade de você não fazer nada com um sujeito que faz isso, não fazer nada ou colocar numa prisão horrorosa, que é no caso do Brasil, aí é menos pior que coloca na prisão horrorosa, mas pelo menos, né? Mas, assim, nesse, vamos dizer assim, entre aspas, modelo nietzschiano, spinozista, a punição moral só vai agravar o problema. Tanto que prisão norueguesa, onde ele é bem tratado, ele não tem a punição moral e talvez ele tenha cometido os crimes porque ele tinha alguma raiva de alguma coisa moral. E aí, quando ele esvazia isso, a probabilidade dele cometer novos crimes é reduzida. Tanto, né, que tem o menor índice de reincidência ao crime, de novo, do mundo, né? Mais uma vez, isso são só visões, tá? Enfim, fica à vontade de discordar, porque eu sei que isso são assuntos bastante polêmicos, né? Aforismo 98 do teu livro diz que quando os robôs resolverem todos os problemas, nós inventaremos outros.
os seres humanos são eternos criadores de problemas? Esse aforismo é interessante porque, sim, são eternos criadores de problemas, porque se a gente vê a sociedade que a gente está hoje, era o sonho de consumo de qualquer 100 anos atrás. Então imagina, sei lá, ou então um pouco mais de 100 anos, quando nem vitrola existia. Como é que você fazia para ouvir um Beethoven? Você tinha que você tinha que contratar a orquestra, ou seja, um rei. Talvez ele tenha escutado o Beethoven no século, sei lá, 17, 18, escutado, sei lá, 6 vezes na vida dele, porque tinha que contratar a orquestra toda. Aí depois vem a vitrola, aí veio a fita cassete, aí veio o CD, e hoje a gente tem um Spotify, que você paga R$ 20 por mês, você digita o nome da música e ouve num dispositivo que fica dentro do ouvido, como se fosse a orquestra dentro de você. A hora que tu a quer. hora que você quiser, e não só o Beethoven, mas centenas de milhões de músicas. Só isso aí já é algo que aliviaria o sofrimento de quase todo mundo naquela época. Só que não, a gente avançou muito mais. A expectativa de vida mais do que dobrou, né? De lá para cá. Você tem esse acesso à informação, à tecnologia, você poder, no YouTube, por exemplo, eu gosto de tecnologia, eu estou dando exemplo de tecnologia, mas no YouTube você aprende qualquer coisa, você vê os vídeos, você vê as pessoas falando que você tem acesso à informação. Agora, com inteligência artificial, você tem um acesso a um professor 24 horas por dia para qualquer assunto, na hora que você quiser, com paciência infinita. Isso são coisas que a gente idealizou lá no passado. Então, a gente já está reclamando disso. Então, no futuro, quando os robôs resolverem todos os nossos problemas atuais, a gente vai inventar outros. É isso que eu acho que vai acontecer. Ou seja, uma eterna insatisfação. E é interessante o que tu está colocando, Rodrigo, porque se a gente fizer realmente uma análise, voltando aí 500 anos no tempo, que na história não é nada, né? Isso. A gente, hoje, um cidadão comum, um cidadão médio, ele tem uma vida muito mais confortável do que reis e rainhas, né? Do que o imperador romano ou Alexandre o Grande no auge do império. Inclusive, né? Expectativa de vida maior. Exatamente. E a gente continua reclamando. E vai continuar reclamando mesmo quando, olha só, a tecnologia está avançando pra caramba, daqui a pouco a gente vai estar morando em vários planetas e tal. Aí tu não vai ter apartamento de 1.000 metros quadrados, que seria um sonho, né? Aí as pessoas vão reclamar disso também. Você vai ver. Se você estiver vivo até lá. Se tiver morando num de 30 metros quadrados, vai reclamar. E se estiver morando num de 1.000, vai reclamar. Vai reclamar também, exatamente. Tá certo. O aforismo 625 do teu livro fala, abre aspas, o mundo está caminhando para uma decadência tão profunda que no futuro as pessoas mais velhas vão enaltecer a época em que se vivia participando de redes sociais em ambientes virtuais. Fale um pouco dessa visão schopenhaueriana sobre a humanidade. Então, é pessimismo, Rodrigo? Parece que é uma lamentação, mas é só uma constatação, né? Que é um pouco parecido com o que a gente falou agora, né? A gente, quando olha para o passado, tem aquela nostalgia, né? De, olha, naquela época da televisão de tubo, das locadoras, não sei o que lá. Só que se for ver uma geração anterior àquilo, eles vão olhar aquilo, pô, a pessoa fica na televisão, coisa aliena, né? A televisão, quando foi lançada, foi considerada alienante. E hoje a gente está... Aí tem as redes sociais, né? Instagram, TikTok, essas porcarias. E a gente acha isso tudo horrível, né? Só que daqui sei lá, quando isso acabar, se é que vai acabar, sei lá, daqui uns 30 anos, as pessoas vão olhar para trás, vão estar numa situação ainda talvez mais medíocre ainda intelectualmente, vão olhar para trás na época do TikTok e vai falar, pô, aquela época que era bom. Que era bom, que tinha intelectualidade de verdade, né? Então, os vídeos hoje têm 15 segundos, talvez os próximos vão ter 1 segundo e as pessoas vão ficar com saudade desses que tinham 15. Então, é mais ou menos nesse sentido. Então, mais uma vez, você ver que não existe o que é o bem em si, o que é o mal em si, o que é o que faz bem em si. Não existe a forma que você vai se relacionar, a forma que a sociedade se relaciona com o presente que ela vive. Diante dessa colocação, Rodrigo, podemos dizer que nós, como espécie, estamos indo de mal a pior, ou seja, estamos indo por um caminho que não seria um caminho para expansão intelectual, para contemplação, para reflexão? É muito importante a sua pergunta, porque na perspectiva nietzschiana, sim, tá? Mas, ao mesmo tempo, não é um problema, porque isso é só... O que o Nietzsche faz é dar diagnósticos. Ele não lamenta nada. Parece que é uma lamentação isso, né? Mas é mais uma... Mas não seria para lamentar? Não.
Aí nós estamos emburrecendo, nós estamos não, lendo menos. Não. A sociedade, sim, mas você não precisa de entrar nisso. Ah, perfeito. Então, Sob ponto de vista individual. Isso. Então, ele vai falar, ó, tá acontecendo isso aqui, pô... O problema do mundo é um e o teu é outro. Exato. É que o Nietzsche não cai nessa utopia de acreditar que todo mundo vai aplicar essa filosofia. Não vai ser meia dúzia de pessoas. Uhum. Então, ele tá falando para essa meia dúzia de pessoas. Então, ele tá falando, ó, tá vendo isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui? Se você entrar nisso aqui, cara, dá uma refletida e vê se não concorda comigo, vai ser ruim para você. Aí você fala, pô, é mesmo, é melhor não entrar nisso. E aí você vai estar... Vou manter a minha autonomia e liberdade. Isso! Autonomia e liberdade no ambiente tóxico. Uhum. Você não vai lutar contra o ambiente tóxico. Porque se você lutar, você vai estar dependendo que ele seja exterminado, que ele entre em extinção. Não vai entrar em extinção. Uhum. A tendência é que não. Então, o que o Nietzsche está querendo dizer é que existe essa bola de neve da mediocridade, que está cada vez maior, mas que ninguém é obrigado a embarcar. Então, não é para vamos frear. Você pode até tentar frear, mas não vai conseguir. Eu acho que não, eu acho que não vai conseguir. Eu tenho certeza que não. Então, ótimo. Se não vai conseguir, você tem consciência disso. Não entra nisso. Aí quando eu falo não entra, não é não entra na resolução. Não, é mentalmente. É você se relacionar. Você pode até se relacionar com tudo isso, mas de uma forma diferente. Vou dar um exemplo. Na minha infância, eu adorava videogame, eu ficava 6 horas jogando videogame por dia. E existem 2 formas de jogar videogame. A forma alienante, que você está ali, você está viciado, não está aprendendo nada, não está te acrescentando nada, não está te engrandecendo nada. E tem a forma que eu jogava, que era de olhar a música do jogo. Olha que música genial. Olha o gráfico. Olha só, quando eu jogava Street Fighter, já jogou Street Fighter do Super Nintendo? Não. Tinha uma música genial, assim, para cada fase lá. É um negócio assim, os personagens. E quando você vai lutar contra o computador, quando você não tá com algum amigo para jogar com você, tem uma inteligência artificial ali. Eu ficava pensando naquela inteligência artificial, caramba, como é que pode? Eu tô dando um soco, ele tá abaixando e quem é essa coisa? Quem programou isso aí, né? Isso me deu vontade de aprender programação, por exemplo. Uhum. Então vai depender sempre da relação que você vai criar com essas coisas, principalmente rede social, que foi feita para alienar. O design dela é feito para alienar. Mas você não é obrigado a se alienar com isso aí. Então é muito mais uma conscientização das intenções dessas coisas, mas ao mesmo tempo, primeiro, isso é um processo que ninguém pode frear. Segundo, você pode afirmar esse processo e tirar proveito dele de uma forma positiva. Ponto. Nessa perspectiva, Rodrigo, nós poderíamos dizer que Nietzsche tem a solução para todos os problemas ou para quase todos os problemas que acontecem dentro dessa caixa preta chamada nossa mente? Então, eu acho que sim e não. Por quê? Mas é muito mais sim do que não, né? Você não vai conseguir exterminar o sofrimento. Você provavelmente não vai conseguir exterminar talvez alguma dor moral de alguma coisa, ou então alguma coisa muito forte acontecer com você. Então, não existe um imperativo categórico, você deve ser livre, não tem isso. Mas, ao mesmo tempo, te dá aí eu diria que sim, resolve todos os problemas, a possibilidade de você aceitar o sofrimento também. Ou seja, não consigo afirmar isso aqui. Tá bom, senta e chora. Um exemplo, qual o mais próximo de uma aplicabilidade? Porque a pessoa fala assim, não, é impossível aplicar o Nietzsche. Não, você tem demonstração de aplicabilidade do Nietzsche o tempo todo quando você vê criança. Todo dia. A criança, ela é nietzschiana, em que sentido? Ela chora por coisas estúpidas, chora, mas não tem vergonha de chorar. Aí o que acontece depois? Felicidade. Passa, certo? Quando a gente não aceita, a coisa fica. Você vai permanecer com aquele sofrimento no seu corpo por muito mais tempo, você ao invés de simplesmente se permitir chorar, né? A criança tem outra coisa, que ela vê o mundo de uma forma completamente singular. Ela interpreta as coisas que a gente teria medo e pavor, sei lá, um desfile militar chinês. A criança vai estar lá olhando aquilo, nossa, que legal isso aqui, né? E o adulto vai estar lá, caramba, esses caras aqui, né? Você vai estar intimidado com aquilo ali, né? Então, então resolve nesse sentido de que dá a possibilidade para você construir uma trajetória na sua vida que seja mais próximo do que a criança faz. Tanto é que o Nietzsche tem uma frase dele que ele fala que a maturidade é você reaver a seriedade que você tinha quando criança ao brincar.
né? Ou seja, resgatar essa inocência da criança, mas nesse sentido de você ter um olhar desconectado dos valores da sociedade que aprisionam o indivíduo. Para você olhar a vida sob novas perspectivas que vão abrir novos horizontes de possibilidades e prazeres. Você vai poder extrair muito mais prazeres com coisas simples e com coisas que um adulto acharia banal. Né? Então, nesse sentido, sim, resolve. Isso é utópico ou é possível? Então, tudo que eu falo aqui no livro, inclusive, eu não consigo aplicar tudo. Eu consigo aplicar uma boa parte. Aí, para o que eu não consigo, paciência. Aí, moraliza, faz o que se quiser. Mas não é utópico porque, primeiro, que você não tem que aplicar com tudo. Você aplica com no que convém, no que você consegue. Segundo, que quando você aplica, funciona. E terceiro, que a filosofia de Nietzsche ela não reivindica nenhuma mudança, nenhuma necessidade de permissão externa para que você aplique. Então seria utópico se fosse uma filosofia, por exemplo, Karl Marx, Platão, vários outros, Kant, que precisa de uma colaboração da sociedade para que você tenha uma vida digna. No Nietzsche, não. Basta uma reflexão profunda sobre determinados temas. Alguns você vai conseguir aplicar. Outros você não vai conseguir aplicar e tudo bem também. Não faz sentido nenhum você se punir por causa disso. Então, eu diria que é a filosofia mais prática, mais pragmática e mais próxima de ser aplicado de todos os filósofos que existem. É uma autonomia e liberdade no sentido literal. No sentido literal e no sentido que você vai depender só dos seus próprios pensamentos e não da sociedade mais. Nesse contexto que tu colocou sobre a questão da criança, né, de tu trazer essa inocência, no livro, num dos mais famosos livros do Nietzsche, que é Assim Falou Zaratustra, ele conta que, basicamente, o ser humano tem aí na sua trajetória 3 metamorfoses. Né? Primeiro, ele vai passar pela fase do camelo, depois do leão e o Übermensch. Isso, né? Quando seria o super-homem, né? Ou seja, o auge. É super interessante. Seria voltar a ser criança, ou libertar a criança, ou trazer de volta a criança que existia dentro de você. Conta para nós um pouco desses 3 estágios dessa metamorfose, que é um exemplo bastante assim, claro, didático daquilo que o ser humano tem a vencer na sua jornada interna. Então, aí são essas 3 que você falou. Do camelo seria a corcova do camelo representa o peso que nós temos, por exemplo, da moral, né? Da culpa, ou seja, o ressentimento, né? O peso que todo mundo carrega nas costas. Você deve isso, deve aquilo. Por que fez tal coisa? Você tem que ter essa vida ideal aqui, você tem que isso, tem que aquilo. Isso que é a sociedade. Isso. E aí o leão é o cara que vai se revoltar e vai botar para fora, não preciso de nada disso, né? E se revolta e bota para fora. E aí depois que ele consegue extirpar tudo isso, aí ele tem uma sensação de alívio. Aí essa sensação de alívio, ela desemboca nessa inocência da criança, que seria algo parecido, quer ver? Um adulto que aplicaria isso. Você já viu o filme do Amadeus Mozart? Mozart? É um filme muito interessante porque ele mostra a hipocrisia da realeza que o Mozart participava, né? Aquela coisa toda pomposa, ridícula, hipócrita da realeza, né? E o Mozart lá no meio, um gênio, tendo que se comportar com as vestimentas, com os protocolos, com as coisas todas da realeza, mas, ao mesmo tempo, por dentro, ele não estava nem aí para aquilo. Ele interagia com o rei de uma forma, vendo de fora, obediente, né? Vou respeitar o rei, tarará, tarará, porém, por dentro, ele não estava nem aí para esse negócio. Só que, ou seja, isso que é a verdadeira rebeldia para Nietzsche. Não é você lutar contra e tal. É você questionar esses valores não surtirem mais efeito sobre sua mente, e aí você não tem mais nada para lutar contra. Aí você consegue virar essa criança, né? Que a criança, quando ela vai para um ambiente onde é formal, onde tem todas essas regras, etc., a criança não está nem aí. Ela pode até obedecer. Não, quando você vê o rei, você tem que abaixar a cabeça. Tá bom, beleza. Só que você não está nem aí para isso. Você não está
Não tá te machucando aquilo, né? É muito interessante esse filme. Ele tem nada a ver com Nietzsche, mas eu consegui ter essa interpretação assim, dele estar exercendo essa postura nietzschiana ali, naqueles momentos ali de lidar com aquela realeza, com aquela hipocrisia toda de um jeito completamente original, sarcástico. Seguindo o protocolo, mas por dentro nem aí. Nem aí, nem aí. Muito interessante. É isso que seria mais próximo aí dessa inocência da criança. Tá certo. Eu li um livro chamado 12 Regras para a Vida, do Jordan Peterson, um psicólogo canadense. E nesse livro, ele coloca, uma das ideias dele é que toda essa construção que nós levamos milhares de anos para fazer, as leis, os costumes, esses dogmas todos, essas convenções sociais que nós temos aí do que é considerado um bom comportamento pela sociedade de maneira geral, que isso tem valor, que não deveria ser desprezado, porque foi algo que a humanidade, o homem, ele levou literalmente aí milhares de anos para construir essas convenções. Até que ponto você concorda com isso ou não? Mais uma vez, eu vou aplicar a perspectiva nietzschiana. O Nietzsche é esculhambar esse Jordan Peterson. Porque isso até me dá a oportunidade de falar uma coisa bastante importante aqui. A partir do momento, porque eu já vi ele falando, não, que você tem que se vestir bem, você tem que usar terno, você tem que, depois de uma certa idade, você tem que estar casado, não sei o que, né? Então, aí tá vendo? Tem um monte de tem que, né? Então, esse tipo de coisa de preservação de valor, o Nietzsche esculhamba. Então, em que sentido, tá? Não é no sentido de que, então ele tá falando que nós não devemos fazer isso. Não. Nós não devemos acreditar que a vida se restringe a isso. Perfeito. Você está vendo a diferença? Então, você pode sim ser feliz seguindo os protocolos. Casando, tendo filho, se vestindo bem, parará. Ok. O problema é você achar que só existe isso. E se o cara não conseguir casar? E se não conseguir? E se ter um filho que ir para o mundo das drogas? E se tiver uma mulher tóxica? E se não tiver não sei lá o quê? E aí? Aí não tem vida? Pô, não é assim. Ou seja, o Nietzsche ele quer amplificar as possibilidades de extração de alegria na vida. E não é restringindo a sua dignidade a esses modelos de vida que você vai atingir uma felicidade suprema. Não. Então você vai ter o Jordan Peterson, né? Ele restringe, aí o Nietzsche vai lá e fala, não, além disso aí que você está falando, que pode ser legal, existe isso, e mais trilhões de possibilidades que ninguém pensou antes. Então, conservadorismo para Nietzsche é fruto de grandes críticas e, do outro lado também, se qualquer idealismo, ele vai criticar, porque o idealismo vai reduzir as possibilidades que você tem de você conquistar uma vida plena. Fazendo um paralelo aqui com o que tu colocou da questão da moral, dos costumes, de que Nietzsche convida a trazer essa criança. Talvez eu esteja falando uma coisa aqui que nada a ver, mas vamos imaginar uma criança que está ali, que está na praia, ou que às vezes está brincando ali num chafariz, tira a roupa, está ali sem nenhum pudor, porque a criança não sabe que aquilo ali vai contra a convenção social, quer estar vestido, quer estar com a parte íntima coberta, digamos assim. Diante desse contexto, Nietzsche fala que nós podemos viver a vida do jeito que a gente quer, ou a gente tem que se enquadrar em determinadas convenções sociais. Perfeito. Sim, você pode, mas se você fizer isso, você vai ser preso. Porque existe uma consequência de lei que se você fizer isso como adulto, se você andar sem roupa, você vai ser preso por atentar ao pudor, né? Então, se você quiser, você pode fazer isso, mas vai ter essa consequência. Então, Nietzsche não vai dizer... Para transgredir. Oi? Ele não vai dizer para transgredir. Não vai, ele só vai dar consequência. Você pode acontecer isso aqui, mas se você se esconder, talvez não aconteça, e tudo bem. Não vai ter culpa, nunca vai ter nada... Eu costumo dizer o seguinte, para você ver se a pessoa entendeu o Nietzsche ou não, se ela se sentiu culpada, ou triste, ou, sei lá, deprimida, porque leu Nietzsche, ela não entendeu nada. Se ela começou a rir sem parar, e alegre, e vendo que, caraca, eu posso viver a vida de qualquer maneira, ela entendeu. Porque que acontece? Como você tem a convenção delimita, certo? Você pode ir até aqui, mas a partir daqui não. Beleza.
Só que mesmo que você tenha um delimitador, as possibilidades dentro desse delimitador são infinitas. Então, a quantidade de coisa que você pode fazer dentro disso, sem transgredir nada, é infinita. Então, não adianta, quando você tem essa visão amplificada, você pode viver dentro dessas regras muito mais fácil do que alguém que tem essa visão reduzida, porque o cara que tem a visão reduzida, ele vai estar lá, sei lá, 5 possibilidades e vai querer a sexta que não é permitida. E um Nietzscheano, dentro desse delimitador, ele vai ver infinitas possibilidades. Então, por exemplo, como eu te falei mais cedo, o exemplo do Spotify. Você tem mais de 100 milhões de músicas, tem mais de 500 anos de música. Se você for escutar nenhuma sem repetir, você não tem como. Existe muita margem de manobra, existe muita brecha para você viver a sua vida de forma plena dentro dos delimitadores. Por exemplo, quem é aleijado, quem tem, por exemplo, quem é cego, eles vivem a vida de uma forma muito mais limitada que a gente, mas eles podem viver de forma plena. Vai depender do quê? Se você está querendo sair do que você tem acesso, ou você está querendo buscar a sua liberdade dentro desse delimitador que a vida impôs para você. É uma questão física. Às vezes você nasce num lugar que você não tem acesso. Você nasce numa comunidade pobre, você não tem acesso a certas coisas que um cara que nasceu do outro lado do mundo tem. Então, quanto mais você desejar o que o outro tem, tanto mais você vai se entristecer. Né? Então, vai nesse sentido. Ou seja, existe tanto a possibilidade de você transgredir, tá tudo bem, problema, provavelmente você vai ser preso. Se você quiser ser preso, o problema é seu. E também existe a possibilidade de você exercer a sua liberdade dentro desses delimitadores que a sociedade impõe. Porque são delimitadores físicos e não mentais. A questão da tecnologia, né? O videogame. Primeiro o Nintendinho lá, 1983. Tinha uma limitação de hardware muito grande. De música, capacidade gráfica, número de cores máxima na tela. E fizeram lá o Mario. Todo quadradinho e tal. Uma maravilha, uma obra de arte aquilo. Os caras fizeram com aquele delimitador. Então não veio lá o Miyamoto, que é o presidente da Nintendo, ele falou, não, eu deveria ter mais liberdade aqui. Não, o hardware é isso aqui, trabalha em cima disso. Então o Nietzsche seria, ou seja, o Miyamoto, vamos dizer assim, ele aplicou a filosofia do Nietzsche na criatividade dele, dentro de uma delimitação de hardware, conseguir ter construído algo extremamente criativo que até hoje alegra aí vários lares aí de criança com o joguinho do Mario, né? Tá certo. Ou seja, tu te adequar ao momento, Isso. à realidade do momento. A realidade do momento e cada um tem a sua. E extrair o melhor daquilo. Isso, e cada um tem a sua. Perfeito. Exato. Trazendo um pouquinho o contexto aqui do sentimento da culpa que tu falou. Uhum. Que a culpa é um dos sentimentos que devem ser vencidos ou... não serve para nada. Isso. Tá. Mas como... Vou dar um exemplo aqui. Imagina que eu estou numa situação... difícil financeiramente falando, de repente eu vejo que tu deixou aqui em cima da mesa a tua carteira com um maço de dinheiro. Eu vou ali, ponho a mão naquilo por uma tentação daquele momento, talvez motivado pela minha necessidade, e depois a minha consciência pesa e eu reflito que aquilo era seu, que eu não deveria ter pego, que talvez aquele dinheiro fosse para você pagar alguma conta tua ou levar o sustento para tua família. E isso gera dentro de mim um sentimento de culpa. Uhum. Como não ter esse sentimento de culpa aflorado dentro de mim? Uhum. Então, o Spinoza é um que claramente tenta abolir a culpa, o Nietzsche também. Nesse caso? Nesse caso também, todos os casos. Não vai resolver nada e não vai te impedir que você cometa... Não é uma forma de eficiência de autocontrole. No lugar da culpa, tá? Se você não sente culpa de nada, qual é a primeira coisa que se fala? Psicopata. Não, psicopata, na verdade, ele comete atos... Primeiro, o psicopata é mal intencionado. Ele está cometendo esses atos mal intencionados justamente porque ele está carregado de sentimentos tristes, né? Que o Spinoza vai dizer. Não é porque ele está... eu estou bem, agora eu vou sair matando todo mundo. Não. É porque eu estou mal. Por isso que eu quero fazer isso. A partir do momento que você extermina o sentimento de culpa, você experimenta uma leveza espiritual. Uma leveza com a vida, pelo qual você vai ter uma capacidade de autocontrole muito mais eficiente na hora de você olhar uma carteira e falar, não é minha, não vou pegar. Agora, caso você pegue a sua carteira,
Se você não tem a culpa, você pode refletir de uma forma muito mais eficiente também, eu vou devolver. Ou, se você escolher não devolver, aí, mais uma vez, a culpa não vai servir para nada, porque se você escolheu não devolver, o que vai adiantar você ficar se punindo? E aí a probabilidade de você não fazer isso de novo vai ser maior, porque você vai estar sofrendo menos. Isso, para Spinoza, é ética. Ou seja, não é o bem é isso, faça aquilo. Não. Livre-se de todas as paixões tristes que você puder. Porque aí a probabilidade de você fazer mal aos outros, criar inconveniência para os outros, ela é menor do que se você ficar cultivando esses sentimentos. Você pode simplesmente com a razão falar, eu não vou fazer isso. Ponto. Mas Rodrigo, da maneira que você está colocando, me parece que nós somos seres 100% racionais. Ou seja, eu peguei a carteira do Rodrigo porque eu estava no momento que eu necessitava daquele dinheiro para fazer alguma coisa para minha família, por exemplo, e depois um sentimento de culpa aflorou dentro de mim que eu não deveria ter feito. Ou seja, peguei algo que não era meu. Do ponto de vista racional, eu posso pensar, não adianta eu me culpar agora. Perfeito. Que eu já gastei o dinheiro. Mas você está sentindo a culpa, correto? Porque nós não somos de todos só racionais, nós somos também emocional. Não, perfeito, mas justamente o que o Spinoza vai propor, né, é uma tentativa de você compreender, não é, por exemplo, você está sentindo a culpa, ok, vamos tentar entender, bom, primeiro, melhorar para não fazer mais? Ou não fazer mais, ou então se você escolheu roubar mesmo, se perguntar por que você está fazendo aquilo, por que você está sentindo tanta necessidade, da onde está vindo esse sofrimento, né? E aí você, com um longo processo de reflexão, você tentar tirar a primeira etapa lá do camelo, né? Tira a corcova, se torna um leão, né? Que seria talvez uma fase de você fazer alguma coisa que não vai ser agradável, mas depois, na última fase, você se tornar essa pessoa que não se autopuna. E aí, com essa liberdade, com essa autonomia e com essa paz interior, a probabilidade de você fazer essas coisas de novo, ela se reduz a zero. Isso não é uma coisa não é uma questão de racional ou não, é uma questão de justamente você estar sentindo aquilo. Eu não preciso disso. Vou te dar um exemplo. O medo também é uma coisa que é totalmente dispensável para Spinoza e para Nietzsche. O medo não serve para nada. Dispensável? Totalmente. Mas não é inerente ao ser humano? Não, eu acho que até uma certa idade serve para alguma coisa, mas depois, por exemplo, sei lá, ou então medo de curto prazo, sei lá, um urso tá correndo atrás de você, aí você, se você tiver um medinho ali, vai ter uma adrenalina, você vai correr mais. Mas, por exemplo, para que você, vamos supor, você tem medo de fogão. O fogão, se você botar a mão no fogo, você vai se queimar, certo? Você simplesmente não coloca a mão no fogo. O medo não serve para nada nesse sentido. Se você está lá no avião, aí você está com medo. O que vai adiantar? Nada. Eu não estou dizendo que você pode... É difícil você controlar o medo, mas estou dizendo, ele não tem serventia nenhuma. Você pode... Então, medo de sair na rua à noite porque você tem medo de, sei lá, ser assaltado. Não vai. Você sabe que tem um perigo ali que é real. Você não precisa do medo. Você pode refletir sobre aquilo e não ter o medo. O medo não tem, só vai te atrapalhar. Se você for pensa friamente assim. Me dá um exemplo onde o medo é necessário e eu acho que eu consigo te rebater para dizer, olha, mas você não precisa desse sentimento. Alguns historiadores dizem que nós só chegamos até aqui como espécie por causa do medo. Porque nós desenvolvemos, por exemplo, o medo de serpentes ao longo da história. Ou desenvolvemos medo de nos aproximar de um precipício. Pensa na sociedade atual. Dá esses exemplos. Diz por que a gente precisa de manter essa coisa animal ainda. Não precisa, e não é uma coisa que é anti-humano. Por quê? Você nasce com alguns medos já, sei lá, medo de barulho, sei lá, a criança às vezes tem medo de fogos, né? E hoje você olha os fogos e para que eu vou cultivar medo de fogos? Não faz o menor sentido isso. Né? Mas tu não considera que esse medo ancestral que nós carregamos de serpentes, né? Se tu tiver numa mata, por exemplo, e tu vê uma serpente, você vai ter medo. Você não vai se aproximar porque você tem aquele medo mas eu vou ter o medo de qualquer maneira. Eu estou dizendo que é possível você treinar a sua mente. Como não ter medo nessa situação? Você pode. Tanto é que existem pessoas que vão falar, fica parado que a cobra não te ataca.
E tem pessoas que estão acostumadas a lidar com isso. Então, excelente exemplo. Pega pessoas que trabalham com animais silvestres e etc. Eles sabem que eles conhecem as cobras, eles conhecem os animais que são perigosos e que não são perigosos. Eles sabem lidar com os animais que são perigosos. Agora eu pergunto para você, se você perguntar para qualquer um desses especialistas, o medo vai te ajudar ou não? Eu vou falar, não, vai me atrapalhar, porque na hora que vem um animal, uma cobra, eu tenho que seguir isso aqui, eu tenho que ficar paradinho, aí se eu ficar parado, a cobra não me ataca e tá tudo bem. Vamos supor que seja isso, tá? Ou seja, não vai servir para nada. Agora, se ele tiver medo, vai piorar. Aí, mais uma vez, outro exemplo. Você tá num esporte de alta performance. Se você tiver medo, você vai performar pior. Se você não tem medo, você vai performar melhor. Isso na vida serve também. Então, geralmente, os especialistas em coisas que a gente geralmente tem medo, né? Se aparecer uma cobra aqui, eu vou ficar com medo. Vai vir uma adrenalina aqui, né? Essa adrenalina às vezes não vai fazer tu correr muito mais rápido. Não, talvez no Ou de um urso, por exemplo. Então, no curto prazo, a adrenalina, beleza. Mas eu estou dizendo mais medo de longo prazo. Assim. Certo. Nesse contexto. Não tem serventia. Não tem serventia. Se for pensar, você vai ver que ele só vai te atrapalhar. Eu não tenho nenhum exemplo que eu pensei, tanto que isso tá assim, Spinoza e Nietzsche, assim, primeira até a última linha do que eles escrevem é a reflexão sobre esses sentimentos completamente... porque, assim, se trata de uma filosofia extremamente inconvencional. Não é uma coisa assim que tá... Porque eu sei que assusta isso aqui. Fala, pô, culpa? Não, mas peraí. Como é que vai abolir a culpa? Não, medo não serve pra nada? E tem coisa... Isso aqui é uma das poucas coisas que você falou que tem no livro, tem coisas muito mais chocantes do que isso aqui. Mas se você se permitir refletir sobre isso, novamente, ou seja, não já a partir de um princípio que, não, medo é indispensável, não, a culpa tem que ter. Você vai conseguir ver coisas novas ali que poucas pessoas pensaram e que vai dar possibilidade de você exercer essa autonomia e liberdade que eu proponho aqui. Mas vamos fazer um exercício agora, Rodrigo. Me surgiu aqui a ideia de que estamos num navio em alto mar. Perfeito. De repente, esse navio bate lá no iceberg, no meio do oceano, não temos colete. Titanic. Não temos bote suficiente, estamos afundando. Ótimo. Como, diante dessa notícia e desse fato que estamos ali como seres humanos, vendo e contestando, não sentir o medo? Então, olha, você tem... Como ficar lá, como passa na cena do Titanic, os caras tocando violino. Primeiro que... E o Titanic indo a pique. O pessoal do Titanic lá que estava tocando violino, eu acho que não estava sentindo medo. Então, esse é um exemplo de que é possível, tá? Agora, eu não conseguiria, tá? Agora, o próprio... Vou falar aqui do André. O André, provavelmente, o André escreveu no pós-fácil do livro. O André é um dos maiores especialistas em Spinoza no Brasil. E ele tem uma história, né, dele estar voltando de Paris de avião e uma das turbinas explodiu, desceu máscara de oxigênio, etc e tal. E como ele já aplica essa filosofia há muito tempo, ele não teve aquele pico de adrenalina, ele ficou pensando, bom, eu tô aqui, eu não sei o que vai acontecer, o avião pode explodir, pode todo mundo, enfim, pode ter uma grande tragédia aqui e não tem absolutamente nada que eu possa fazer. Então ele começou a observar ali, bom, se o avião pousar, tem a saída de emergência ali, tem ali, tá lá, e ficou calmíssimo. Então não estou dizendo que, veja bem, o que eu estou dizendo é o seguinte, você vê que se ele se desesperasse, ia ser pior. Ele não ia conseguir pensar nisso tudo que ele pensou em pouco tempo, certo? Mas você pode falar, pô, mas mesmo assim eu tive medo. Ok, eu também vou ter, eu não consigo aplicar o que o André conseguiu aplicar. O ponto é o seguinte, eu só estou argumentando que ele não vai ajudar. Se você vai conseguir vencer ele ou não, o medo ou não, é outra história. É possível vencer? É fácil? Não, mas é possível. Entendido. Você está entendendo que não é uma coisa... Você não deve sentir medo. Se você falar isso que você não deve, você vai... Se sentir, não vai ajudar. Não vai... Se sentir não vai ajudar, mas se você falar que você não deve sentir medo, você vai multiplicar o medo por 10. Sim. Entendeu? Então, se você sentir medo, grita, entendeu? Não tem muito o que fazer. Mas você consegue entender. É totalmente dispensável. É só isso. Você só vai conseguir vencer o medo no longo prazo. Não vai ser na hora ali, porque o próprio André falou, né?
Ah, mas você pensou na hora, não estou em controle. Não, já veio meio que natural, porque ele já pensa Há muito de forma tempo. spinozana há muito tempo. Então ele não tem essas reações mais automáticas lá, Uhum. que já está enraizada na nossa cabeça. Ó, se tiver cair no avião, vamos desesperar. Não, não, não. Quem disse que... Por quê? Né? Então ele questiona tudo isso, né? Uhum. E aí, quanto mais você questionar, tanto mais você vai desarmar esses mecanismos de defesa que você tem na sua cabeça. Uhum. Que são disparados automaticamente. Rodrigo, para a gente finalizar o nosso episódio aqui sobre o teu livro, sobre a filosofia de Nietzsche, com Spinoza, Schopenhauer, e, enfim, tudo isso que a gente pôde discutir aqui, vamos falar sobre o conceito de Nietzsche de amor fati, ou seja, que é aceitar, mais ou menos dentro do que a gente já vem conversando aqui, de bom grado tudo o que a vida me trouxer de bom e de ruim. Conta um pouco desse conceito e o que ele pode nos ensinar. O amor fati é um conceito bastante rico do Nietzsche, que eu ligo também, eu faço ligação com o conceito do eterno retorno, né? Que seria um grande desafio, acho que é um desafio, o grande finale, assim, né? Que é a possibilidade de você não só afirmar a sua vida, mas como você desejar que ela seja exatamente como está cursando, né? E mais uma vez, não é uma obrigação, não tem um imperativo categórico que você tem que amar tudo, porque senão aí você vai piorar mais aí no sentimento. É apenas uma possibilidade. Então, ele dá a possibilidade de você amar mesmo coisas que são consideradas atrocidades. Pô, aí você vai, Amar ou suportar? não, amar. Amar. Suportar e amar. E como isso? Primeira coisa seria uma chave de compreensão. Ele tem uma chave de compreensão da vida que é completamente diferente da nossa. Ou seja, ele tem uma postura diante da vida que não é de problematização do que acontece. Porque o mundo, a natureza, o curso da natureza, ela não vai obedecer nenhum valor moral. Ela vai acontecer e ela vai te presentear com doença, injustiça, falecimentos precoces de entes queridos, desastres naturais, imprevistos, pessoas tóxicas. Ela vai e ela não, e você vai falar, não, mas tá errado. O que a vida vai falar para você? Dane-se, toma aí a doença aí, né? Não é assim que funciona? Então, o amor fati é a representação, né, da possibilidade do pensamento trágico. O que é? Seria você falar, bom, a gente tem o que o Nietzsche e o Heidegger, né, também fala que vai associar esse sofrimento todo é porque a gente tem esse sofrimento com essas atrocidades porque isso contraria muito as nossas expectativas. E isso é ligado a um delírio de onipotência. De você realmente achar que a natureza vai atender a algum desejo seu. Aí tem uma frase que é muito simples, que o desejo não pode mudar o rumo dos átomos. É tudo átomo e os átomos vão continuar, né, se agrupando, desagrupando de forma que você não tem absolutamente nenhum controle. Então, a partir do momento que você tem consciência da sua própria insignificância, de que as coisas vão acontecer independentemente do que você quer ou não, você tem a possibilidade de criar uma relação completamente diferente com a vida. E uma relação de afirmação. Aí vou dar um exemplo hipotético. Imagina um filme que você consegue, você passa por uma coisa na sua vida que é uma atrocidade, tá? Aí você passa por isso. Aí imagina agora que nesse exemplo hipotético, você vai, quando você chegar até uma certa idade, quando passar um ano, você vai voltar para a mesma coisa. E você vai viver a mesma coisa, de novo. E de novo, e de novo, e de novo, e sempre vai ser a mesma coisa. Você só vai ter uma opção de viver aquilo de novo, mas reagindo de uma forma diferente. Porque você sabe que você não tem controle sobre aquilo. A única diferença na vida é que as coisas não estão repetindo. Mas você também não tem controle. Então, por que raios a gente está desejando que ela seja diferente do que ela é? Nessa tua colocação, o universo não conspira para nada? Não, não. Não tem. Isso aí Essa coisa de coaching de que o universo conspira a favor Não, não serve para nada? Aí é magia isso aí, né? Aí é meio que essas coisas se inventam justamente para tentar dar alguma esperança falsa, ou então para ter algum alívio momentâneo, tal coisa vai acontecer. E o Nietzsche é bem
pragmático nisso, então não tem como acreditar que o mundo vai fazer tal coisa porque eu quero. Pá, e se o fulano quiser outra coisa, quem é que ganha, né? O mundo vai conspirar a favor de quem? De mim ou do fulano lá? Quem é o... Então, isso aí é uma grande bobagem, não faz o menor sentido. Né? Para os bem-sucedidos ou para aqueles que querem ser bem-sucedidos, diante da sua visão do que é ser bem-sucedido, a sorte existe ou não existe? Então, aí seria o seguinte, a sorte seria alguma coisa que você quer, aconteceu, pronto. Aí você pode considerar isso que é sorte. Que bom que aconteceu. Mas poderia não ter acontecido, mas não foi porque você desejou. Né? A sorte não seria muitas vezes traduzida quando a oportunidade encontra a preparação. Eu quero muito aquilo, mas eu também me esforço por aquilo, e quando a oportunidade aparece, eu estou preparado? Então, exato, se você quiser chamar isso de sorte, sim, mas existe um motivo que não é sobrenatural de você ter conseguido conquistar aquilo. Né? Probabilístico e... Probabilístico, exato, perfeito. E o contrário pode acontecer também. Você pode se esforçar pra caramba e sofrer um acidente depois no meio da rua. E aí? E aí, foi o universo conspirando contra você? Não, foi uma fatalidade. Né? Queremos agradecer os nossos patrocinadores mais uma vez, o BIT Peças e Tintas, com a sua linha completa de tintas automotivas e autopeças. Também a Incor, com a sua linha de tintas, argamassas, rejuntes e impermeabilizantes para construção civil. E a La Città Alta Movelaria. Muito obrigado a todos os nossos patrocinadores. E para finalizar, Rodrigo, eu gostaria que você deixasse aí um pensamento, uma reflexão final de Nietzsche e também dos conceitos do teu livro. Perfeito, Ídolo. Eu agradeço mais uma vez. Foi um grande prazer estar aqui com você. Eu acho esse tema bastante rico, meu tema favorito aqui de debate. Eu sei que choca bastante, mas eu costumo dizer que é um pensamento que é muito fácil de defender, entre aspas, porque não é necessário nenhum tipo de intervenção na realidade. Então, pessoa que concorda, aplica, concorda parcialmente, aplica parcialmente, ou não concorda com nada, não aplica nada e está tudo bem, porque isso não afeta a possibilidade da pessoa exercer isso ou aplicar isso na sua esfera individual, né? Porque é uma filosofia para o indivíduo, né? Aí tem uma das frases aqui, né, que eu acho que resume bastante aqui do que foi falado, que é o seguinte: existem dois tipos de não nietzschianos, os que seguem os modismos e os que fazem questão de não seguir os modismos, né? Ou seja, o que segue o modismo, ele não questionou nada, por isso que ele está seguindo. E o que faz questão de não seguir é aquele que percebeu que o modismo é uma grande farsa, só que aí vai falar, não, eu não vou seguir. Ele fica escravo do valor de não seguir. Ele é o do contra. Isso, é o do contra. Personifica o leão ali. É o rebelde que vai contra esses valores porque está reagindo a esses valores. E o Nietzscheano, a criança é o que ele vai sofrer algum tipo de manipulação, vai tentar uma tentativa de manipulação, mas aquilo ele vai tratar com total indiferença, então ele pode seguir ou não o motivo que aquilo não vai fazer a menor diferença para ele. É indiferença. É o poder não reagir que o próprio Jacó colocou aqui vai ter, então, ali na concepção a sua autonomia e liberdade. Exatamente, exatamente. Perfeito. Rodrigo, quero agradecer mais uma vez a tua presença aqui, a tua disponibilidade de compartilhar teu conceito de vida, que realmente é uma visão disruptiva, e trazer para nós aqui parte dos conceitos do teu livro, também da visão de Spinoza, Nietzsche, Schopenhauer, que eu acredito que só tem a somar. Eu sempre digo que eu penso de um jeito, você pensa de outro, a gente não precisa concordar, mas se pensar no mundo de hoje já tá bom. Exatamente. Eu costumo dizer que eu nunca entro para um debate para mudar a opinião de ninguém. Eu entro num debate ou para melhorar meus argumentos ou para mudar minha opinião, caso o outro me convença do contrário. Né? Perfeito. Então, meu livro está aqui para quem se interessar. Você pode ir lá no Google procurar livro, Autonomia e Liberdade, e você vai achar o site que foi feito para ele. E tem um videozinho lá também, que eu gravei lá com o professor Jacóia e o André Martins, que são grandes filósofos aí especializados em Nietzsche e Spinoza. Obrigado. E reforçando o que o Rodrigo falou, eu li o livro. Inclusive, para você saber que uma pessoa lê um livro na íntegra, basta você folhear e ver aqui que tem muitas marcações, muitos aforismos, muitas partes aqui que eu grifei, porque eu realmente acredito que aqui dentro tem conceitos que podem literalmente mudar a nossa vida para melhor, mudar a maneira que a gente enxerga a vida, as adversidades e fortalecer os nossos pensamentos, nos fortalecer como indivíduo. Então, recomendo muito a leitura do livro do Rodrigo, eu li na íntegra e o livro é fantástico. Obrigado pela sua audiência. Se você gostou desse conteúdo, considere se inscrever, curtir e compartilhar. Mais uma vez, obrigado.